Paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, povo moçambicano. Seja bem-vindo no programa Meet Your Minister, onde que nós vamos estar a trazer diferentes tipos de ministros, servos que Deus está a levantar na nossa nação de Moçambique. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres de palavra. Tem pessoas que Deus está a levantar. Às vezes não temos descobrido essas pessoas. So Meet Your Minister vai te trazer diferente tipo de ministro que Deus está a levantar na nossa nação. So dia de hoje é um dia tão maravilhoso, dia muito abençoado, onde que nós trouxemos para ti Presbítero Miguel. So antes de falar muitas coisas, ele vai se introduzir para que nós pudéssemos conhecer quem é Presbítero Miguel. Homem de Deus, bem-vindo no programa Meet Your Minister. Muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes por ter a sua presença neste programa. Amém. So, temos diferentes tipos de seguidores que estão nos seguindo. Amém. Temos filhos de Deus, temos servos de Deus. Temos também aqueles que ainda estão querendo conhecer desse Cristo. Aleluia. So, este momento eu vou te deixar para ti, para poder se introduzir, Amém. para que a povo que está se assistir agora, para poder se conhecer quem é Presbítero Miguel. Aleluia. Mais uma vez, saudações, povo de Deus abençoado. É uma grande honra estar aqui, a convite do grande homem, servo de Deus aqui, Obed. E essa oportunidade é muito abençoada. Eu me identifico com o nome de Miguel Isaías Kissimisso. Este é o meu nome completo. O presbítero Miguel é justamente algo que compõe. Eu tenho dito que ser presbítero é ser uma pessoa madura na fé. É ser uma pessoa que entende os segredos da fé. É uma pessoa capacitada para poder instruir as outras pessoas em assuntos concernentes à fé. Então, acabamos juntando aqui Presbítero Miguel por causa justamente disso. Eu sou uma pessoa que compartilho assuntos que têm a ver com fé. Por isso me identifico de Presbítero Miguel. Esse é meu nome. Oh, Deus seja louvado. So, antes de nós descer muito profundo, Exato. queremos começar aí nos nomes. Exato. So, tem Presbítero Miguel, Sim. logo tem pecador Justificado. Exato. Como sempre costuma seguir seus páginas nas redes sociais. Exato. So, nos fala um pouco acerca de pecador justificado. Como esse nome surgiu para ser chamado? Pecador justificado. O surgimento deste nome é uma coisa muito profunda. Eu quando quero passar uma ideia para as pessoas acerca de algo que tem a ver com Deus, então eu busco muita concentração por causa disso. Então, este nome surge um dia que eu estava a orar. Enquanto eu orava, termino a minha oração, então quando eu saio, eu estava muito angustiado, porque lá na oração, Deus mostrou quem eu era no passado. Que tipo de vida eu tinha no passado. Porque eu era um pecador. Então Deus me mostra a profundidade de que forma eu estava mergulhado no pecado. Então quando Deus me mostra quem eu era no passado, e depois Ele me mostra quem eu me tornei. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, significa que todo mundo estava distante de Deus. Agora, o versículo 24 de Romanos, depois diz, sendo justificados, está a ver? Significa que eu antes estava no pecado, eu era pecador. Só que depois da obra da graça de Cristo, eu fui justificado. Então, significa que eu era pecador, depois fui justificado. Logo me tornei pecador por causa do meu passado, de quem eu era.
Então, justificado, a pessoa que eu me tornei. Ok. Não sei se está você perceber. Aí. Então, é aí onde surge o nome pecador justificado. Essa são duas identidades, de quem eu era e quem eu me tornei. Ok. Consta nesse nome. Quando as pessoas lerem ali pecador justificado, estão a ver o meu passado, estão a ver o meu presente. Yes. É isso mesmo. É justamente isso. Deus seja louvado. Exato, A exato. voltar um pouco no presbítero Miguel, Exato. especialmente nessa época que nós estamos, Exato. temos poucos servos que Deus está a usar, Exato. que estão a acertar esse nome de presbítero. Exato. Muitas das pessoas estão a querer em ser chamado profeta, Ok. apóstolo, Exatamente. evangelista. Sim. Principalmente esses dois nomes, Exato. o profeta Amém. e apóstolo. Está vendo? Como eu estava a dizer que presbítero é uma pessoa que entende Exato. sobre fé. Exato. Só nos fala um pouco acerca da identidade das pessoas que já estão a querer de serem profeta e apóstolos. Exatamente. Porque a maioria não estão aí serem presbítero. Geralmente este assunto é muito profundo, falar verdadeiramente, porque quando tocamos nesses assuntos que tem a ver com chamados, que tem a ver com ministérios pastoral, apostólicos, proféticos, de evangelista, de mestre, hoje em dia é uma grande confusão, né? É uma grande confusão. Mas isso é simples. Pedro vai escrevendo a sua carta ali, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo número 1. Ele vai dizendo que aos presbíteros que estão entre vós admoesto, eu que também sou presbítero como eles, né? Ok. Então Pedro estava a dizer o quê? Pedro estava a nos passar uma ideia dizendo que Pedro também, por mais que era apóstolo, mas também era presbítero. Ok. É isso que eu estava a tentar explicar aqui. Ser presbítero é ser alguém que entende os fundamentos da fé. Ok. É alguém que não é movido por doutrinas. Alright. É uma pessoa fundamentada. Antigamente usava-se o termo presbítero como um termo de anciãos, Ok. como conselheiros da igreja. Por exemplo, antigamente, se a gente for olhar para anos atrás, lá para 2000, a igreja identificava-se muito com ancião, pai ancião, aquele pai conselheiro. Mas atualmente as pessoas, posso dizer assim, que as pessoas não se familiarizam muito com este nome porque a explosão da atualidade, não gostaria que tocar sensibilidades, né? Não gostaria de tocar sensibilidade, mas eu julgo que em parte as pessoas vão fazendo as coisas de acordo como eles descobriram o lado dele de chamado. Por isso algumas pessoas acabam dizendo que eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou, não sei, evangelista, mestre. Cada um vai dizendo aquilo que julga ser. Mas eu me considero presbítero muito mais, não é para... diria que não quero me parecer. Não sei se está conseguindo entender. Alright. Não quero me parecer. Por quê? Porque quando falamos sobre chamado, uma pessoa se identifica com o chamado dele. Eu não preciso aqui ter que cantar para as pessoas que eu sou apóstolo. Vocês estão conseguindo perceber? Não estão conseguindo perceber? Yes, Eu não preciso cantar para a pessoa que eu sou profeta. Eu não preciso cantar para a pessoa que eu sou mestre. Não preciso cantar. Nem Jesus falou isso. Nem Jesus não falou, nunca se identificou dizendo eu sou profeta. Então, as pessoas vão de ver isso através dos teus frutos. Os resultados que tu vais apresentar para elas. Elas vão dizer, não... A mulher samaritana foi ela que falou para Jesus, vejo que tu és profeta. Então ele mesmo, através daquilo que Jesus foi demonstrado, acabou revelando. Então eu penso que cada um vai dizendo o que ele é na nossa geração, né? E isso não me assusta, não me assombra, porque o próprio Jesus já havia dito que coisas dessa natureza alguns poderiam vir, rejeitariam, porque hoje em dia as pessoas, vamos pegar um pouco esse lado de homens de Deus, né? Hoje em dia as pessoas, muitas das pessoas, não vou generalizar, né? Muitas pessoas dizem ser uma coisa porque o produto está no mercado. Estás a ver, né? Eu diria assim, né? O produto está no mercado. Estás a ver? As pessoas quando lançam seus produtos, ainda que tenha vários produtos à semelhança, então eles vão lançando um produto que eles descobrem, não, esse produto, se a gente for lançar e dar um nome X, vai atrair mais pessoas. Então, hoje em dia as pessoas usam muito o termo profeta porque
as turbas, em outras palavras, multidões hoje em dia, estão familiarizados com essas coisas. Tipo, se eu vou para uma igreja profética, então lá a minha vida vai mudar logo daqui para que há de profetizar na minha vida. Então, por isso que as pessoas acabam levando esse lado de nome profético, né? Tipo, sou profeta X, eu sou apóstolo X. Mas, na verdade, isso não influencia em nada. Porque, na verdade, acabamos descobrindo que algumas pessoas nem são aquilo. Tá sabendo? Nem são aquilo. E se fazem aquilo, se calhar estão em busca de algum benefício, né? Okay. Então, eu penso que cada um diz o que é, mas pelos frutos se conhece quem é a pessoa. Amém. Exatamente. Deus seja louvado. Amém. Esse programa está a ir profundo. Está a ir muito deep. Exato. So, como temos presbítero Miguel, Sim. quero para você prestar bem atenção onde é que você está nos assistindo. Sim. Presta bem atenção, porque o que Deus faz, Deus coloca os homens na nossa frente para poder se ter algo que nós vamos aprender com eles. Só temos presbítero Miguel e ainda vamos conhecer quem é presbítero Miguel. Sou homem de Deus, falando acerca de esses 5 dons ministeriais e presbítero. É possível ser presbítero no mesmo tempo ser profeta e apóstolo? Sim, é possível. Sim. Ok. É possível. Nos descreve um pouco aí. É possível. Por quê? Porque eu, como havia dito aqui, né? Que o presbítero é alguém que tem conhecimento da fé. Então, quando alguém tem conhecimento da fé, significa que Deus pode chamá-lo para executar uma obra num ministério. Ok. Estás a ver, né? Nesse ministério pode ser pastoral, apostólico, evangelístico ou profético. Então, é possível. Porque quando alguém tem conhecimento da fé, significa que esta pessoa está habilitada para executar uma obra. Ok. Sem conhecimento da fé, da doutrina, não pode se tornar um apóstolo, não pode se tornar um ministro ou profeta, não pode, é proibido. Você, quando não tem os princípios rudimentares da doutrina de Cristo, é proibido alguém parar em frente e fundar uma igreja, é proibido, porque ele não tem um conhecimento profundo, básico da fé. Então, esta pessoa não pode. Mas aquele que é um presbítero, que tem conhecimento, que é um mestre na matéria, ele sim pode executar um ministério. Estás a ver? Nesse caso, eu tenho o meu chamado, mas eu não gosto de pronunciar esse chamado. Porque eu não vou servir Deus só pelo fato de ser presbítero. Mas eu uso o termo presbítero para não escandalizar as pessoas. Já que sabe, né? Entre aspas, hoje em dia há muita coisa. Então eu uso o termo presbítero para não escandalizar a pessoa. Porque Deus, quando chama uma pessoa, Deus designa e diz quem ele é. De acordo com os 5 ministérios. Deus vai falando que teu chamado, meu filho, meu servo, é este. Então, é possível, sim, alguém ser presbítero e ser um profeta, ser um apóstolo, ser um evangelista. Sim, é possível. Ok? Exatamente. So, bem, podemos ter alguém que está nos assistindo. Exato. Que está dizendo que, muito bem, presbítero, estamos ouvindo o que está dizendo. Ok. So, o que é conhecimento da fé? E como alguém pode adquirir esse conhecimento? Da fé. Da fé. Exatamente. É uma grande bênção. Que grande pergunta, né? Geralmente nós estamos aqui, se me convidaste, é porque notaste alguma coisa em mim. Estás a ver? Então, ao notar isso em mim, é justamente isso que o atraiu para vir falar comigo. Eu vim para este lugar. Tivemos uma conversa, um diálogo. E se não fosse algo concernente à fé, eu não estaria aqui. Estás a ver? Então, quando alguém pergunta o que é isso de fé, nós não podemos falar de fé sem falar de Deus. Porque fé, não estamos a lidar com coisas invisíveis. Não estamos lidando com coisas visíveis. Eu tenho dito, não precisa ver para crer, mas creia para ver. Isto significa que aquele que diz acreditar em Deus, ninguém vai acreditar em Deus se não aplicar a fé. Por isso que hoje em dia existem ateus.
Aqueles que não creem na existência de Deus preferem acreditar na explosão do átomo de Big Bang, porque aquelas coisas de fé é loucura. Então, quando estamos a falar de fé, estamos a falar de algo ligado a Deus. Ok. Nós nunca vimos Deus. E se queremos acreditar que Ele existe, aplicamos isso mediante a fé. Então, esta pessoa que está me assistindo, se calhar é um ateu, não acredita em Deus, pode me dizer, então como posso acreditar? É um ser que não estou a ver. É justamente essa a resposta. A única maneira de acreditar em Deus é mediante a fé. A Bíblia vai nos definir fé, Hebreus capítulo 1, que a fé é o firme fundamento. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza de que elas existem. Nós para acreditarmos na existência de Deus, precisamos deste elemento que significa fé. F significa fundamento. Okay. E significa espiritual. Significa fundamento espiritual. Fé. Tipo, Então, se as pessoas, você que está me assistindo lá do outro lado, se um dia você ainda não começou a entender coisas de fé, a única maneira para você acreditar em Deus é mediante a fé. E se um dia você quer acreditar em Jesus, Jesus não há de vir para a tua casa, dizer estou aqui, é uma forma corpórea como eu, assim, como eu, o Robert aqui presente. Jesus não vai fazer isso. Jesus já veio uma vez na terra, há 2000 anos atrás. Ele veio na terra, fez a obra, que esse Deus que não lhe vemos pelos olhos, mas acreditamos mediante a fé, fundamento espiritual. Esse mesmo Deus que mandou Jesus para a terra morrer pelos nossos pecados. Esse Jesus, se um dia você quer morar onde Deus vive, que acreditamos pela fé, e aceita Jesus, e viva pela fé, é mediante a fé. Você não precisa de apalpar para você crer nele. Assim mesmo, basta você acreditar no teu coração. E essas coisas é loucura. É loucura, tá bom? É loucura. Por isso que Paulo vai dizendo, Paulo dizer, olha, quem decidir querer seguir a matéria da pregação é loucura. Para poder ser salvo é pela loucura. Agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É o que Paulo falou em 1 Coríntios. Então, é tudo pela loucura. Se você, vamos lá dizer assim, costumo dizer assim, se você não aceitar ser maluco nas coisas de Deus, é impossível você ser salvo. ok? É impossível você ser salvo. Se você não aprender a ser um pouco louco. Paulo falou também em 1 Coríntios 4, lá para o versículo 16, disse, nós somos loucos por amor de Cristo. Então, se a loucura baseada na verdade não te enlouquecer, você nunca vai aceitar Jesus. Você não vai acreditar nele. Agora, significa que a fé é uma loucura. Como eu vou chegar para você dizer, acredita em Jesus? Você nunca sentou com Jesus. E outro dizer, acredita em Deus. Você nunca viu Deus. O próprio Jesus falou, quando escreveram no livro de João, disse, Deus nunca foi visto por ninguém. Então, como que eu vou acreditar em alguém que eu nunca vi? Então, assuntos de fé é loucura. É forte. Se você não está preparado para viver loucura, também você não está preparado para encontrar com Deus, não está preparado para ter uma vida após a morte, não está preparado para isso. Então é preciso sintonizar essa matéria, sintonizar um pouco para você dizer, não, é pela fé. Aqui não tem outro segredo. Eu não tenho outro segredo. Senão vão falar, não. Por isso que alguns homens, por verem que as pessoas não vão acreditar, não vão conseguir viver pela fé, acabaram inventando deuses. Por isso você vê algumas estátuas por ali, as pessoas se dobram diante de estátuas. É porque essas pessoas não entendem assunto de fé. É loucura, é louco. Por isso que alguns dizem, mas eu vou servir uma coisa que eu não estou a ver, vou adorar algo que eu não estou a ver. Sou maluco. Eu sou maluco, eu. Então você que está me vendo, a única maneira é fé mesmo. É você acreditar sem ver, não precisa ver. Você há de acreditar que fé é real no dia que você morrer. A fé, você só há de acreditar que a fé é verdadeira no dia que você morrer. Porque no dia que você morrer, há de ir ao encontro do Criador. Vais ao encontro do Criador e vais encontrar com Ele. Aí já você vai descobrir que eu ter aceitado naquele dia quando o presbítero Miguel estava a falar para mim, eu aceitei. Eu acreditei nas palavras dele. Nesse dia você vai dizer que valeu a pena. Por isso, minha estadia que estou dizendo, há de valer a pena você viver pela fé. Não precisa você ver. Acredite na existência de Deus. Acredite que Jesus morreu por você. Não precisa de ver, amado. Não precisa de ver. Acredite somente pela fé que Ele existe. E que Ele é o galardoador de todos aqueles que lhe buscam pela fé. Uau. É isso mesmo. Deus seja louvado. Amém. Acredito que vocês estão a ser abençoados. Amém. E vamos ainda mais profunda para nós poder se conhecer
presbítero Miguel. Sou homem de Deus, me diga, como você descobriu o seu chamado? Você foi chamado por Deus. Você é um servo ungido de parte do Senhor. Como descobriu isso? Olha, Albert, eu vou responder essa questão através da Bíblia. Ok. Eu não posso te responder de uma outra maneira. Ok. Não posso aplicar aqui as minhas próprias ideias, dizer que como eu descobri o meu chamado, como eu descobri a minha vocação. Se você for a entender, quando você for a ler na Bíblia, você vai descobrir assim que nós não recebemos o Espírito do mundo. Isto Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, versículo 12, diz assim, nós não recebemos o Espírito do mundo para não sabermos o que somos. Mas nós recebemos o Espírito de Deus para que pudéssemos saber o que nos é dado gratuitamente. Significa que todo aquele que está a servir Deus, é homem de Deus, parou em frente de uma igreja, ele está a liderar pessoas, ele sabe quem ele é. Se um dia você sentar com alguém e perguntar quem é você, como que é a tua vocação, e ele não te dizer por quê, é porque essa pessoa nunca foi chamada por Deus. Paulo disse para que pudéssemos saber o que nos é dado gratuitamente. Significa que eu sei o que sou, porque Deus falou para mim que você é isso. É o meu chamado, descobrir através da Bíblia. Como é que eu descobri? Através da palavra. É entrando, mergulhando na palavra que você descobre quem você é. Existem características em você que vão começar a se manifestar em você. Através de quê? Isso precede do teu relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, quanto você mais fala com Deus, quanto você mergulha na Bíblia, você vai começar a adquirir as características que têm a ver com o teu chamado. Se o teu chamado é profético, vais ver sinais de profético na tua vida. Há de ver que o profeta Samuel não começou desde criança. Então, sinais do profético vão começar a se manifestar na tua vida. Sinais de pastor. Pastor o quê? Pastor é alguém que ama o rebanho. Se ver que você tem um amor ardente pelas almas, você vai descobrir que não. Eu acho que estou mais inclinado para a área do pastor. Fui chamado para ser pastor. Agora, se você ver que você não é aquele tipo de ficar preso numa única igreja, ora está na África do Sul, ora está em Zimbábue, ora está na África do Sul, fica a saber que isso é apostólico. Porque Paulo nunca ficou parado num sítio. Os apóstolos não ficaram estagnados num sítio. A última vez que eles ficaram estagnados num sítio foi em Jerusalém, que Jesus já acabou mandando perseguição para eles, porque estavam estagnados. Jesus está dizendo, vocês são apóstolos. Apóstolo não foi designado para ficar parado num sítio. É alguém que tem que estar espalhado, tem que viajar, semear igrejas, fundar igrejas, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, para eu descobrir o meu chamado, foi através da Bíblia Sagrada. A Bíblia foi me apresentando as características que se manifestavam em mim. As características que despertavam na minha pessoa. Então, fui sabendo que não, eu fui chamado para apóstolo. Exatamente. Porque eu não sou uma pessoa parada. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Como pai, Exato. como líder de uma organização, Exato. já tem quanto tempo a liderar o ministério? Essa também é uma pergunta muito boa e muito poderosa também. Se eu estivesse sozinho aqui sem Espírito Santo, eu juro que não conseguiria te responder. Mas já que estou com o Espírito Santo, então ele vai ajudar-me a responder a tua questão. Exatamente. Como líder de uma igreja, eu estou acessivelmente, eu poderia dizer assim, dessa maneira, que o ministério não começa quando fundamos uma igreja. Fundar uma igreja é consequência do ministério. Eu vou te lembrar uma coisa, que Deus disse para Jeremias, antes que você nascesse, eu te conheci. Antes que você entrasse no ventre de tua mãe, eu já te conhecia. E por profeta, te designei as nações. Então quer dizer que o ministério nasce conosco. Só que quando nós entramos no relacionamento com Deus, é ali onde o ministério começa a se revelar. Enquanto não termos relacionamento, aquela coisa toda que compõe, né? Orações, jejum, leitura da palavra, aquele segredo todo, consagração, santificação, aquele processo todo, aquele processo vai revelar o teu ministério. Não é basicamente dizer, quantos anos estou no ministério? Ainda vou responder. Não é basicamente dizer quantos anos estás no ministério.
eu posso dizer que o meu ministério começa quando se revelou, não quando fundei a igreja. Okay. Então, o ministério meu se revela a partir de 2014. Okay. Mas eu já tinha o ministério. Okay. Mas o ministério se revela em 2014. Mas eu já tinha ministério, porque nasci com o ministério. As pessoas nascem com o ministério. Exatamente. Então, isso se revela em 2014. De 2014 para cá, passam quase 6 mais 4. Então, estou basicamente há 10 anos. 10 anos. No ministério. No ministério. Exatamente. Oh, uau. Exatamente. Não, a Deus seja louvado. Comenta também alguma coisa. Isso é uma grande experiência. Exatamente. E não é fácil estar no ministério durante 10 anos. Exatamente. So, dentro desses 10 anos de Exato. servo de Deus, Ok. qual que foi sua experiência dentro desses 10 anos? Ok. Yeah, como líder, como pai na fé, Exatamente. como pessoa que está a guiar e cheio de povo com diferentes tipos de ideologia Exato. no mente. So, qual que é a sua experiência dentro desses 10 anos como servo de Deus? Ok. Na verdade também, eu acho que estás bem preparado. Tuas perguntas, vou falar de novo, tuas perguntas, se eu não tivesse Espírito Santo aqui, eu não poderia conseguir te responder. Exatamente, mas experiências no ministério, e eu poderia responder da seguinte maneira. Experiências no sentido, eu vou pegar 2 lados, ok? Experiências no sentido de relacionamento com Deus e ver o agir de Deus. Eu já tive várias experiências com Deus, onde Deus visitava-me, conversávamos, e várias experiências no sentido de ver a mão de Deus a operar, transformar vidas. São várias experiências. Eu já tive experiências de ver pessoas que não concebiam a conceber. Eu já tive experiência de pessoas que estavam até internadas no hospital porque a gravidez recusava-se de dar parto, e a experiência que tive depois de orações, a pessoa acabou sendo libertada daquela situação e concebeu seu filho. Então, eu penso que este é um lado da experiência com Deus. Então, tem um outro lado da experiência com Deus que tem a ver com quando você está no ministério, quais são as experiências que você adquire. Não estou a falar já no lado de milagres, não estou a falar das manifestações dos dons dos Espíritos, não tem a ver. Tem a ver com o lado de responsabilidade. No ministério tem um lado da responsabilidade, onde muitas pessoas que quando estão a entrar, não sabem onde estão a entrar. Porque uma das responsabilidades é temor a Deus no ministério. Uma das experiências que eu alcancei no ministério é essa, o temor a Deus, reverência a Deus, tomar muito cuidado com as coisas de Deus, muito cuidado com as coisas de Deus, ver as coisas de Deus como se estivesse a ver coisas de Deus, não ver coisas de Deus como se fosse coisa dos homens, porque quando tu tocas numa coisa sendo do homem, tudo bem. Há uma coisa, estou me esquecendo aqui quem é que falou, mas consta lá na Bíblia, diz assim, eu acho que é Samuel que falou isso. Disse, se o homem pecar contra o homem, ele pode ser perdoado, mas se pecar contra Deus, quem intercederá por ele? Então, há coisas que eu fui tendo experiência no ministério, principalmente o temor com as coisas de Deus. Há muitas pessoas que estão se esquecendo desse lado. Temor a Deus. Temor a Deus. As pessoas estão mexendo nas coisas de Deus como se fosse coisas de qualquer maneira. Meu Deus. Sabe o que na Bíblia, um jovem de nome Uzá acabou pegando na arca do Senhor, porque ele não tinha experiência e conhecimento acerca daquilo. E como consequência ele acabou morrendo. Os filhos também de Adab e Abiú acabaram também morrendo por causa das coisas de Deus. Então eu fui descobrindo que quando você se mete nas coisas de Deus, tens que tomar muito cuidado. Deve ter reverência nas coisas de Deus. Olha uma coisa que eu descobri ao longo do ministério, como experiência. Imagina, eu vou fundar uma igreja, só que eu não tenho suficiente conhecimento de Deus acerca daquilo que eu acabei de fundar.
E daí sabes o que acontece? Eu estou a liderar pessoas. Yeah. E essas pessoas, imagina se uma pessoa no culto, eu estou aí a pregar, se calhar a fazer aquelas coisas de libertação, aquela pessoa mora aí na igreja. E a tua igreja, o governo não conhece. Você não está registrado. E você está fazendo aquele trabalho. Aquela pessoa mora ali. Qual vai ser teu posicionamento? Okay. É uma grande responsabilidade. É grande responsabilidade. Grande mesmo. E outro ponto que eu fui descobrir na minha experiência no ministério é o ponto do ministro deve tomar muito cuidado quando o que ele esperava no ministério não está a acontecer. Deve tomar muito cuidado. A experiência que tive foi, quando você está no ministério, existe aquela expectativa. Tipo, eu quando abrir e fundar meu ministério, as coisas vão fluir aqui. Eu sou com um touch, as coisas vão acontecer aqui. Exato. Eu sou de colocar minha igreja ali, pessoas vão de vir porque eu estou bem carregado. Tens que tomar muito cuidado. Expectação. Sabe por que jovens, a maior parte de algumas pessoas acabaram indo fazer pactos? Vai profundo aí, meu. Sabe por que acabaram a fazer pacto? É por causa de frustração. Porque aquilo que eles esperavam, já que viram o Hubert Enge lá, viram o Prophet Makandiwa lá, viram não sei Boashiri lá, viram não sei que lá, a manifestar grandes coisas, então eu também vou fazer também aquilo aí, vai acontecer da mesma maneira. E não aconteceu. Sabe quando acontece, sabe o que acontece? Satanás senta na mente desse homem e diz assim, cá, não está dando dessa maneira, mas eu tenho estratégia para você. Vai lá numa vovó aí, tenta se consertar, você há de ver, essas pessoas vão ver, tua sensibilidade se perde de você escutar o Espírito Santo. A sensibilidade de você ouvir o Espírito Santo a ministrar no teu coração, na tua alma, no teu espírito, você perde. Logo você começa a tomar outras decisões. Foi uma das experiências que mais me marcou. Quando você está no ministério, as coisas nem sempre vão andar como você quer. Deus não vai fazer sempre o que você quer. Nem até o profeta Elias disse, Deus me encobriu essa situação. Porque ele esperava que aquela criança estivesse viva. Disse, essa situação Deus me encobriu. Nem tudo que Deus vai falar para você. Isso deve sentar na cabeça das pessoas. Amado, você que está me ouvindo lá. Nem sempre Deus vai te dizer tudo. Deus não vai te falar, de manhã te falou, às 12 te falou, à noite te falou, dia seguinte te falou, outro dia te falou. Irmão, você é um ser humano. A cabeça, o cérebro do homem cansa. Então Deus não vai estar a cantar toda hora, eu estou a dizer isso, eu estou a dizer isso. Então tem que tomar muito cuidado nisso. Muitos jovens acabaram fazendo pacto, até sem saber. Alguns acabaram fazendo pacto sem saber, por causa de não saber gerir essa área. Você que é ministro ali, que você está me vendo, estás a liderar o ministério e as coisas não estão a acontecer como você esperava. Tem que tomar cuidado. Satanás pode vir agitar a tua mente para você tomar decisões rápidas sem a aprovação de Deus. É melhor você se concentrar. Eu sei que você está a me ouvir aí. Concentre-se. Porque as coisas nem sempre vão andar como você estava a esperar. Estava a pensar em chegar, levantar teu pé, expulsar a pessoa de demônio. Nem sempre vai acontecer assim, como você esperava. Então é muito importante você entender que, afinal, não ia acontecer dessa maneira. Nem Jesus tem sido que ele foi pregar e rejeitaram lá. O próprio Messias, o próprio Filho de Deus enviado. Há lugares que ele foi e rejeitaram. Senhor, sai daqui, não te queremos. Ele foi embora. Então nem sempre que as coisas vão andar como você quer. Vão acontecer como você esperava. E isso eu tive como experiência. É uma coisa que eu guardo dentro de mim. Que quando as coisas não andam, nem sempre porque Deus não quer. Quando as coisas não andam como eu quero, nem sempre eu tenho que esforçá-las ou procurar outros meios, digo meios triviais, para eu poder sustentar aquilo que eu quero. No ministério tem muito isso. Então, é uma das experiências que eu tive, foi justamente essa, de ver que não, essa coisa não está dando certo, tudo bem. Senhor, vou dobrar joelho, vou pedir orientação nas escrituras, dizer, Senhor, o que o Senhor está a falar sobre isso? Não está dando certo, mas o que o Senhor quer que eu faça? Então, isto, Deus pode vir a te orientar através, quando você dobrar seus joelhos no chão, Deus vai te dizer, não pode optar em buscar outras forças das trevas para você engordar com forças diabólicas só porque quer ver o ministério avançar. Você não pode fazer isso.
Não só você vai destruir sua vida, você vai destruir todos aqueles que estão ao teu redor. Não podes fazer isso. É justamente isso. Foi uma das experiências que eu tive no ministério, que eu pude, aliás, estou a ver acontecer na minha geração. Estou a ver que quando a minha expectativa não é alcançada, não é materializada, acaba-se procurando outros meios para poder aparecer. E muita juventude hoje em dia estão fazendo isso. Estão se juntar a satanistas, estão se juntar e buscar reforços nos curandeiros, porque eles só querem sustentar o ego deles. Então, essas foram as experiências que eu tive na vida, que eu não me apego a elas. As experiências não porque vivi aquilo, experiência porque, pela misericórdia de Deus, Ele dava-me esse entendimento. Tipo, filho, cuidado quando as coisas não acontecem como você. Okay. Há pessoas se metendo em lugares que não deviam, porque eles querem saciar esse desejo deles. Alguns por fama, né? Porque há muita gente que é fama, né? Eu até às vezes me pergunto, fama serve para quê? Às vezes me pergunto, qual é o objetivo da fama? Porque a fama é perigosa. A fama é mais perigosa do que uma pessoa que não é conhecida. Meu Deus. Estás a ver, né? Uma pessoa quando está em cima, corre risco de cair. Aliás, só para nos dar a entender, Lucifer, que se tornou demônio, estava em cima. Então, lá em cima, não é fácil de ficar lá em cima, lá. Aqui embaixo é muito bom, aqui, é muito bom. Mas quando você já está lá em cima, toda a gente vai te olhar, vai dizer, afinal, ok, vais cair um dia. Muita gente vai torcer. Então, algumas pessoas, se calhar é por causa da fama, se calhar outros fazem porque querem dinheiro. Então, é uma série de coisas. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma das experiências que eu tive, eu decidi dizendo assim, eu não serei como os outros. Vou mesmo caminhar pela graça, vou acreditar na graça de Deus, vou acreditar naquilo que Deus me prometeu através da palavra de Deus, e por intermédio de Deus vai cumprir a sua promessa. Geralmente, quando coisas não acontecem em nossas vidas, Deus está nos revelar que você não está preparado ainda para aquilo. Quando não há a manifestação daquilo que você esperava que poderia acontecer, Deus já dizendo assim, não te chamei para isso. Porque temos a tendência de copiar, né? Então, quando queremos copiar, porque vimos lá e queremos implementar aqui. Então, tem coisas, podemos ser todos homens de Deus, mas nem sempre Deus vai fazer a mesma coisa comigo e fazer a mesma coisa contigo. Nem sempre podemos fazer a mesma coisa. Você vai ver diferentes áreas, estás a ver, né? Há pessoas que passaram do Rio Jordão através da Arca da Aliança. Mas você, se for a ver, Elias está a passar pelo Rio Jordão, agora está a pegar seu manto, está a bater nas águas do Rio Jordão e está a passar. Então, existem diferentes manifestações, mas Deus nos chamou. Então, é importante pedir orientação de Deus. O que eu posso fazer na minha obra, no meu ministério, para além de copiar? Porque realmente pessoas que andam a copiar, é falta de revelação divina. Meu Deus. Exatamente isso, meu Deus. Quero descer um pouco, assim, tem umas palavras que o homem de Deus falou acerca que estava a dizer que não é todo momento que Deus vai te dizer, hoje Deus está a te dizer algo, amanhã Deus está a te dizer algo, depois da manhã Deus vai te dizer algo. E nesse tempo que nós estamos, temos muitos servos que Deus... Não dizer, temos muitos servos que estão a aparecer. E muitos destes servos, a palavra que sai da boca dele é de dizer que Deus está a dizer. Todos os momentos quando eles aparecem, onde as pessoas estão a dizer que Deus está a dizer. E não é todo momento que Deus deve dizer. Como você pode descobrir o tempo exato que Deus está a dizer algo e ter certeza de dizer que esse é Deus que está a dizer algo na minha vida? Aleluia, Deus seja louvado. Uau, estou sendo abençoado. Mas esse homem aqui tem umas questões poderosas. Aleluia, louvado seja Deus. Eu digo assim, é que esses últimos dias, a maneira que está-se a ouvir o que Deus está a dizer é muito estranha. É muito estranha porque é o que eu estava a dizer. Deus não fala assim. Sabe, há pessoas que todos os dias estão a sonhar. Sabe, todos os dias estão... Eu sonhei. Deus me disse uma coisa, Sabe, há uma coisa que Paulo vai escrevendo para Timóteo, disse, nos últimos dias muito darão ouvido a espíritos enganadores.
Isso e não é de duvidar que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, para você entender que esse Deus está a me dizer, não vem de Deus. Nós nunca, não tem outro jeito de nós dizer o que é uma coisa, sem primeiro aparecer fruto. Ok. Nós só podemos dizer que Deus disse quando nós observamos frutos. Se aquela coisa que aquelas pessoas estão me dizer, aquela palavra, aquela profecia, aquela mensagem que a pessoa está direcionando para mim, a dizer Deus me disse, tudo bem, Deus te disse, né? Tá bom, fala para mim. Agora, só eu direi, hei de certificar de que Deus de fato havia dito para aquela pessoa o que falou para mim. Se aquilo, porque a Bíblia diz, examinei tudo e retendo bem. Você tem que analisar, está a vir da boca de quem? Que estilo de vida essa pessoa tem? Que relacionamento essa pessoa tem com Deus? Para dizer Deus me disse. É preciso examinar isso. Porque eu vou te dizer, no mundo atual, tanto como desde o Antigo Testamento, existem adivinhadores. Sabe o que é um adivinhador? É alguém que diz coisas e se cumpre. Que diz coisas que se sim, adivinhadores, adivinhos. Ok, vamos lá voltar um pouco lá no Velho Testamento. Quando Moisés foi para a casa de Faraó lá, Faraó não trouxe feiticeiros dele? Trouxe feiticeiro dele. Moisés fez um milagre ali. Pegou na sua vara, transformou em serpente. Em outras palavras, em cobra. Em inglês diz snake, né? Exatamente, transformou isso. O que aconteceu? Aqueles feiticeiros também não fizeram a mesma coisa? Queremos dizer o seguinte, de que até os adivinhos, os que não pertencem a Deus, também podem profetizar. Podem dizer, Deus me disse. E o que ele te disse, se concretizar. Agora, cabe a mim já discernir essa voz é de quem? Que está a me dar essa profecia. Porque há profecias que vêm para te destruir. Como que alguém há de vir falar para você, Deus me disse que você tem que casar com o João. Deus me disse que você tem que casar com Joana. Deus me disse que você tem que casar com Ângela. Ok, vais casar. Depois de casar, você está separado com a pessoa. Deus não te diz, você deve casar alguém em função de uma profecia, em função de uma mensagem. Deus diz que você deve casar em função do teu sentimento com a pessoa. Você não pode casar com alguém porque alguém te profetizou. Você deve casar com alguém porque você ama aquela pessoa. Meu Deus. O amor está acima da profecia. Isso está profundo. O amor está acima da profecia. Não existe maior dom do que amor. Diante de uma mensagem profética, você examina se nessa mensagem tem um amor em cima da mensagem. Então, eu não posso aceitar uma mensagem, alguém me profetizar que eu tenho que casar com alguém, enquanto eu não gosto da pessoa, só porque alguém profetizou para mim. É aí já você tem que concluir, não, essa profecia não vem de Deus. Você logo começa a discernir, não, isso não vem de Deus. Temos que examinar tudo o que nós estamos a ouvir. Eu não sei se estou sendo claro aqui. Estou. Não sei se estou sendo claro. Está sendo... É isso, porque os Deus me disse hoje são raros. São vários. Em qualquer canto você vê Deus. Não estou a negar aqui que Deus não fala. Não estou a negar isso. Irmão, Deus, homem de Deus, Deus fala. Deus fala terrivelmente para a vida das pessoas. Incrivelmente. Mas nós fomos chamados, porque vivemos nos últimos tempos, fomos chamados para examinar tudo. O que forem a nos dizer, vamos examinar. Vamos ver se isso aqui é bíblico isso. Isso vem de Deus mesmo. Nós temos essa capacidade. E a melhor forma de nós examinar as coisas é ter relacionamento com Deus. Nós temos que desenvolver relacionamento com Deus. Quando nós falamos com Deus, o próprio Deus fala em nós, que não creia nisso. Não vem de mim isso. É que hoje em dia temos um bando de crentes nas igrejas que não ora, não lê Bíblia. A Bíblia lê naquele exato momento que está no culto, que o pastor está a mandar abrir Bíblia naquela hora. Essa hora também que ele está a aproveitar a ler Bíblia. Por isso que essas pessoas têm facilidade de serem enganadas. E depois, hoje em dia, também estamos a viver em uma época em que as pessoas, quer dizer,
Pode ser um curandeiro disfarçado de homem de Deus, eles estão a seguir. Já é apareceu um novo profeta aí. Apareceu mais um aí. Porque essas pessoas não são conduzidas pela palavra de Deus. A palavra de Deus capacita uma pessoa para ter estrutura. Capacita uma pessoa para saber ser e saber estar. Muitas das pessoas que seguem milagre, profecias, não gostam de obedecer à palavra de Deus. Muitas pessoas que gostam muito de seguir milagre, seguir profecia, examine eles, não gostam de obedecer a palavra de Deus. Não gostam de guardar os princípios de Deus. O que faz nós sermos abençoados não é porque apareceu alguém lá. O que nos faz nós sermos abençoados é quando pegamos para a Bíblia Sagrada e aplicamos no nosso dia a dia. É ali onde Deus abençoa. Por isso que ele em Salmos 1 diz o quê? Diz, medita na lei de Deus de dia e de noite. Só assim prosperarás os teus caminhos. Significa que quando nós meditamos na palavra de Deus, guardamos, aplicamos no nosso dia a dia, colocamos em prática, não tem como Deus não nos abençoar. Deus vai abençoar qualquer indivíduo que está debaixo do céu. Basta ele olhar para a Bíblia Sagrada e viver o que está escrito lá. Deus vai abençoar aquela pessoa. Não precisa você ter que esperar alguém que saiu da Nigéria, alguém que saiu de Ghana, alguém que não precisa esperar essas pessoas. É esse entendimento que tem que sentar na cabeça das pessoas. Dizer para essas pessoas, irmão, na terra não temos outro mediador da nossa bênção senão Jesus. Porque hoje em dia diz, aquele canal da minha bênção, se não fosse... Não, mano. Canal da nossa bênção é Jesus. É o mediador entre Deus e os homens, Jesus. Jesus é quem recebe bênçãos, que pega a situação do homem e apresenta para Deus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Você não precisa mais de um outro homem para mediar tua bênção, como no Velho Testamento precisava de sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sumo, o sumo está a dizer superior. Outros lá eram menores. Jesus é o maior. Jesus veio dar o desfecho de usar pessoas para podermos sermos abençoados. Acabou aquela história. É só você dobrar teu joelho, aplicar a Bíblia Sagrada todos os dias. Você vai ver, a tua tenda será abençoada por Deus. É isso que Deus faz. Agora essas pessoas que... Você vai ver, essas pessoas, analisa, você vai analisar sozinho. Pessoas que seguem muito igreja profeta, se você ver a maior parte delas, como são ruras, são prostitutas, alguns são bandidos, são ladrões, só estão a perseguir. Por isso Jesus disse, não dê as vossas pérolas aos cães, aos porcos. Não pode dar vossas pérolas aos porcos. Porcos já não perseguiram boas coisas. São porcos. Não se converteram, não mudaram de vida, não estão transformados. O objetivo deles é só se aproveitar das pérolas. Está vendo porco? Porco quando chega num lugar, acha que porco tem a ver com se é criança. Se é uma coisa, chega a morder isso. É um porco. Então, esses só querem se aproveitar das coisas, mas não querem mudar de vida, não querem ser transformados pelo poder do Evangelho. O Evangelho é poder, né? Romanos 1,16, é poder. Não querem ser transformados. Eles querem as coisas e não o reino. Enquanto o reino diz que nós temos que buscar o reino e não as coisas, porque as coisas são acréscimos e o reino não é acréscimo. O reino de Deus não é acréscimo. O reino de Deus é prioridade. É o que as pessoas precisam. Precisam de priorizar o reino e as coisas vão ser dadas. Nós não demos importância como primazia às coisas. Nós demos importância como primazia à nossa mudança, o nosso Deus, o reino de Deus. Isso é prioridade. Então essas pessoas ali, elas precisam entender que os Deus me disse, tem que tomar muito cuidado. Precisam analisar o que está sendo dito. Ainda Paulo falou melhor, examinem tudo. Não é pecado alguém te dizer uma coisa, tá bom, ouvi. Tá bom, muito obrigado. Não é pecado isso. Não é pecado, alguém te profetizou, né? Porque algumas pessoas, já viste aquelas pessoas que acabam obrigando alguém. Você tem que lutar para a tua profecia se cumprir. Não é só o homem de Deus te dizer e você também só ficar. Eu não acredito nisso. Se Deus te mandou para você profetizar para a vida de alguém, é porque Deus te disse. Certo. Agora eu tenho que começar a me esforçar. Me esforçar para quê? Eu já sou filho de Deus. Se Deus te mandou para te dizer, né? Que vai acontecer uma coisa na minha vida, amém, muito obrigado.
Agora, por que eu mais tenho que fazer esforço? Esforço de quê? Tenho que me esforçar a fazer o quê? Se foi dito por Deus, vamos lá notar uma coisa. Se Deus te disse, Deus não te disse? Foi Deus que te disse, né? Eu nem sabia se Deus te disse. Ele é Deus que te disse. Amém. Disse-me que eu vou ter carro. Tudo bem. A própria pessoa que está sendo dito vai ter carro. Não trabalha, não faz nada. Amém. Muito obrigado. Se ele me disse que vou ter carro, estou à espera desse carro. Ele não me encontrou numa situação que eu não estou a trabalhar. Tá bem, não vou ficar. Agora, essa pessoa já se me profetizou. Porque há os malandros dizem, Deus me disse uma coisa enquanto ele já viu sinais na minha vida. Porque alguns que... Essas profecias têm que analisar. Por isso a Bíblia diz, analisem tudo, examinem. Por exemplo, alguém sabe que eu trabalho, eu ganho bom dinheiro. Porque algumas pessoas pesquisam a vida das pessoas. Sabem que eu trabalho, eu ganho dinheiro. Mas qual é a dificuldade que eu tenho de não comprar carro? Ele já tem uma ideia, tipo, esse trabalha bem, então esse deveria ter carros. Por que eles não falam a data, o dia? Hoje em dia já está raro isso, de dizer a data que você vai ter carro. Já está raro. Só diz, Deus está me dizendo que você vai ter carro. Fala também a data. Fala também a data. Porque os profetas do Antigo Testamento não só profetizavam, mas diziam no tempo X, na hora certa, você vai ter um bebê. Por que já não fala isso? Deus mudou, né? Aleluia. Então importa examinar tudo o que estão a nos dizer. Examinar. E não é pecado alguém te dizer e dizer também, amém. Vais para a tua casa e examina o que ele te disse. Se você vê que é uma coisa da cabeça dele, descarta aquilo. Siga a tua vida para frente. Você não está obrigado a crer em alguém. Não estamos obrigados a crer em Jesus. Se você lê uma Bíblia, se alguém é de Deus, você entende que esse é de Deus. Mas quando alguém não é de Deus, se você é leitor da palavra de Deus, logo na primeira você descobre que esse não é de Deus. Aleluia. So, apegado um pouco nessa questão, Man of God, como estamos nos últimos dias, Exato. onde que muitas coisas estão a acontecer, Exato. Muitos servos estão a se enviar, como estão sendo enviados por Deus. E a Bíblia diz também, tenha cuidado desses últimos dias, porque vários falsos profetas vão subsair. So, quero também para ajudar aqueles que estão nos assistindo, como pode descobrir que esse é o homem verdadeiro que está saindo de parte de Deus. Exatamente. Como você pode conseguir ver que esse é o enviado de Deus e esse não é enviado de Deus. Qual que são os sinais? Será que vê através de revelação ou tem algo que você nota? Exatamente. Ou que tipo de sistema pode se usar para que o povo de Deus conseguir descobrir esse é o homem de Deus verdadeiro, esse é o falso. Glória a Deus nas alturas. É uma grande questão também, eu quero louvar a Deus. Na verdade, o que estamos a tentar falar aqui não é novidade, homem de Deus, não é novidade. O nosso próprio Salvador, Senhor Jesus, antes da sua partida para o reino, para a casa do Pai, ele predisse essas palavras, que viria um tempo em que haveria falsos profetas, mas é importante aqui também sublinhar uma verdade, amém? Os falsos aparecem por causa dos verdadeiros. É importante sublinhar essa parte. Só existe falso porque tem um verdadeiro. Então os falsos aparecem para sujar a obra dos verdadeiros. Satanás é que manda os falsos para poderem sujar uma obra perfeita que está sendo feita na terra. Então, para as pessoas descobrirem que esse é de Deus, é enviado por Deus, este não é enviado por Deus. Hoje em dia está muito difícil, mas eu é de trazer a resposta para isso. Está muito difícil porque hoje em dia, tanto os verdadeiros, tanto como os falsos, estão fazendo tipo a mesma coisa. Se for a ver, os verdadeiros pregam a Bíblia. Os falsos pregam a Bíblia. Todos nós estamos com a Bíblia. Só que Jesus disse uma coisa muito bonita, que eu gosto muito. Ele disse, deixai ambos crescer até a ceifa. E no âmbito da ceifa, eu direi, eu colhei primeiro o joio e o trigo e depositai no meu celeiro. E pego um joio para ser queimado. Então, eu entendo da seguinte maneira. Você quando quer descobrir
uma pessoa verdadeira, enviada por Deus, não é porque ele faz boa coisa. Não é esse sinal. Para você descobrir que essa pessoa foi enviada por Deus, não porque compra arroz e começa a dividir pessoas. Porque hoje em dia faz muita caridade. Os homens de Deus fazem muita caridade. Dão roupa às pessoas, dão comida às pessoas. É uma série de coisas que estão fazendo. Até constroem casa, orfanatos. Então, é uma série de coisas que estão sendo feitas. Tantos verdadeiros fazem isso, ajudam as pessoas com roupas, comida, bem-estar. Isto é bíblico. É o que João falou em 1 de João. Então, não é isso que você tem que dizer que esse é verdadeiro. Não é através disso. Não é por você demonstrar essas obras aparentemente de que este é servo de Deus. É muito difícil. Mas você, para descobrir se esse é de Deus, isso é algo do Espírito. Não é através da Bíblia. Não é através do que está escrito. Mas é através do Espírito. Que isso provém do dom de discernimento. O dom do discernimento vem através do Espírito Santo. Há coisas que você não vai descobrir exatamente por intermédio da Bíblia. É através da tua vida intensa de oração com Deus. É o teu relacionamento com Deus, ao ponto de Deus vai te dizer que isso aqui não é meu, através do dom de discernimento, de discernir os espíritos. Se esse espírito é de Deus, ou esse espírito não é de Deus. Isso vem através de discernimento. Há uma coisa que hoje em dia as pessoas não têm, é discernimento. As pessoas já não conseguem discernir se este espírito que está a pregar para mim é Espírito Santo. Esse espírito que está pregado para mim é um espírito de quê? É um espírito enganador. As pessoas já não têm esse discernimento. Por quê? Porque elas não têm dom de discernimento. Já não é somente a Bíblia que vai te sustentar isso. Porque falsos como verdadeiros estão a usar Bíblia. Falsos como verdadeiros estão a usar ternos, estão a pôr gravata, estão a construir templos. E isso será difícil discernir. Mas quando eu tenho dom de discernimento, eu irei ser dito pelo Espírito que é esse Espírito que está a usar essa pessoa, não provém de Deus. Então você que está a me escutar, você só vai compreender que essa pessoa não é de Deus através de dom de discernimento. É discernir os espíritos. É aí onde você saberá que não, essa aqui não é de Deus. Essa é a resposta que eu tenho para as pessoas que estão me ouvindo. Como alguém pode conseguir ter esse dom de discernimento? Pode ter alguém que está dizendo que prosbítero, estou entendendo muito bom, muito profunda tudo que está dizendo. Como posso ter também esse dom? Amém. Eu vou responder por intermédio da Bíblia. O Tiago disse assim, se alguém tem falta de alguma coisa, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Então isso parte de um pedido. É aquele versículo espetacular, muito famoso, Mateus 7,7, pede, serás dado. Busca, vais encontrar. Bate, que a porta vai se abrir. Porque aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Ao que pede, será dado. Então, para Deus recebermos o dom de discernimento, é a maneira como nós conhecemos a Deus, nos achegamos a Deus e pedimos isso. É meio a situação em que nós nos encontramos. A única maneira é nos refugiar no Senhor. É se apresentar diante do Senhor e dizer, Senhor, não estou conseguindo discernir o que está acontecendo. Ajude-me. E Deus dá através do Espírito Santo. Hoje estamos aqui, eu em particular estou aqui. Isso tudo que eu tenho é resultado de um pedido que eu fiz a Deus. E Deus disse, não, eu vou dar, porque isto traria benefícios para a minha vida. Eu não poderia cair em ciladas, em armadilhas, e foi oportuno, imperioso eu ter que dobrar meu joelho e orar a Deus. Este é um detalhe também. As pessoas já não gostam de orar. É um detalhe, por isso estão sendo enganados. Já não gostam de orar. Como é que você vai saber que estou sendo enganado enquanto não tens relacionamento com Deus dos céus e da terra? É impossível. Você vê pessoas que o tempo deles de orar é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Acabou. Está acontecendo. Alguns hoje na igreja, até na igreja hoje em dia já não se ora. Eu vou te dizer uma verdade. Se você decretar culto de oração, há de vir poucas pessoas.
Mas se você dizer culto de milagre, não vai ter espaço para pessoas sentar naquele lugar. É porque pessoas hoje em dia não gostam de orar. Se você lhe dizer, vão orar, são 5 minutinhos. E nós não temos experiência. A Bíblia diz que Moisés ficou 960 minutos na presença de Deus no monte. 960 minutos. 40 dias, 40 noites. Na presença de Deus. Esse profeta famoso de nome Elias ficou também 40 dias, 40 noites. Depois dele beber água e comer pães. Deus disse, tens que caminhar 40 dias, 40 noites. Na presença de Deus. Jesus, como nosso exemplo, quantas vezes ele subia para orar? Tem grandes homens que mudaram o curso da humanidade. John Wesley, Savonarola, David Brainerd. Esses todos homens, há histórias que diziam que o John Wesley ficava dos joelhos dobrados por longo tempo, por causa de oração. Pessoas vão ser enganadas se não orarem. Porque o único que pode te dar a solução, quando você está no meio de engano, é Deus que vai te dar a solução. É Deus que vai abrir teu entendimento, vai abrir teus olhos, até se tornar espirituais, para você discernir que não, isto aqui que está sendo feito não é verdadeiro. Eu, por exemplo, eu consigo ver isso aqui não é de Deus. Eu não preciso estar a pegar a Bíblia, porque a minha relação com Deus me faz isso. É o teu relacionamento com Deus que vai fazer com que essas pessoas que estão lá a trazer engano, possa não te enganar. É através do nosso relacionamento com Deus. Deus não deixa nós ser confundidos. Deus, quando você é filho de Deus, Deus não te deixa você andar na perdição. Quem tem relacionamento com Deus, Deus não vai deixar ele se perder. Porque ele, antes de sair de casa, dobra joelho. Quando ele regressa para casa, dobra joelho. Quando ele quer tomar uma decisão, dobra joelho. Quando ele quer escolher uma esposa, dobra joelho. Quando ela quer escolher um marido, dobra joelho. Quando quer escolher um emprego, dobra joelho. Porque essas pessoas que têm relacionamento com Deus, que não tomam nenhuma decisão sem consultar a Deus, essas pessoas dificilmente serão enganadas. Por isso a nossa geração carece de levar uma vida de oração. Eu vou te dizer, a primeira coisa que Jesus disse para os discípulos, muito impactante, que eu amei. Jesus disse, quando orar, entra no teu quarto. Por que Jesus ensinou isso? Jesus estava a dar a senha, o código para nossos dias. Jesus vai ensinar, tipo, você que entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que está no céu. Jesus estava a nos dar senha para os nossos dias. Nos nossos dias, se nós não orarmos, seremos enganados. Se nós não ter vida de devoção em oração, esquece, vou te dizer, muitas pessoas vão ser entulhadas no inferno. Porque é esse tempo em que os espíritos enganadores estão em vigor. Não estamos a negar que igrejas não podem ser abertas. Não estamos a negar que não existem ministros que Deus está levantando nos últimos dias. Mas é preciso tomar muita atenção. E para essa atenção ter mais valor, ela só vai ter valor quando nós dobrarmos o joelho e falar com o nosso Pai que está nos céus. Amém. Conhece seu ministro presbítero Miguel, pecador e justificado. Amém. Só ao votar, Amém. quando nós estamos a terminar, Amém. ao votar dentro de 10 anos no ministério. Exato, exato. A minha pergunta é essa. Sim. Na sua jornada, Exato. como estávamos a falar acerca que Deus fala, Sim. né? E Deus não fala amanhã, hoje, amanhã, Deus está continuando o quê? Sim. Falar. Só dentro da sua jornada, Exato. dentro de 10 anos no ministério, Sim. queremos também ouvir de presbítero Exato. como Deus fala contigo, como ouça a voz de Deus. Exatamente. Yes. Aleluia. Deus seja louvado. É uma questão também muito forte. Aleluia. Deus, falar comigo, Deus, eu poderia definir isso de várias formas. Ok. Deus comigo fala através da palavra, fala através de visões, fala através de revelação, fala comigo de várias formas. Ok. Porque o próprio Deus fala de várias formas. Deus pode falar conosco através desta mesinha, pode falar conosco através desse banner, pode falar conosco através das luzes. Então Deus tem várias formas de se comunicar com o homem. Mas em particular comigo, tanto como da mesma maneira que fala através desses objetos, eu também sou de olhar um objeto, Deus pode ministrar algo para mim. Sou de eu ver uma árvore,
Por exemplo, uma das pregações que eu fiz há semanas atrás foi porque eu olhei para uma árvore e logo Deus me levou para a Bíblia. Então, uma das principais formas, Deus nunca falou comigo sem colocar a Bíblia. Essa é a verdade que eu tenho que dizer. Uau. Sempre que Deus diz alguma coisa para mim, essa coisa tem que constar na Bíblia. E se não constar, eu sinto que é demônio está falando comigo. Meu Deus. Porque Deus nunca vai fazer nada na terra e excluir a palavra dele. Amém? Pisa mais rede. Está a levar? Está a levar? Deus nunca vai falar nada com um homem, uma mulher, um presidente, um rei. Deus nunca vai falar com ele sem aplicar a palavra dele. Se um dia alguém te dizer Deus me disse e o que ele disse não consta na palavra, não creia nele. Não existe apóstolo, profeta, evangelista, seja quem for, que for a dizer, epá, eu estou numa outra dimensão. Essa dimensão que ele está a dizer, se ferir a palavra, não é dimensão. Não existe nenhuma dimensão que venha a ferir a palavra de Deus. Então, Deus, quando fala comigo, tem que constar na palavra de Deus. Se Deus me dar uma visão, aquela visão deve constar na palavra de Deus. Se Deus me dar uma revelação, essa revelação deve constar na palavra de Deus. E graças a Deus, seja revelação, seja sonho, seja qualquer coisa que Deus fala comigo, consta na palavra dele. Deus vai me dizer, olha, na minha palavra, isto joga. Tem que alinhar na palavra dele. Se não alinhar na palavra dele, eu detesto na hora. Eu digo, não foi Deus que falou para mim. Então eu já tive essas experiências, já tive experiência de Deus falar comigo sobre a vida de pessoas, já tive experiência que Deus me mandou proibir alguém, tipo, não pode viajar. E eu chegar e dizer para a pessoa que não, eu quando dormia, Deus me mostrou você. Eu ir para a casa da pessoa e dizer, o sonho foi assim, assim, assim. E Deus está me dizendo que você faz negócio de madeiras. E você está para viajar para Maputo e quer receber dinheiro numa mala, com China. Só que nessa visão que eu tive, Deus falou para mim que você não pode ir lá, porque eles não vão te dar dinheiro, vão tirar a tua vida. Amém? Então Deus fala através de mim. Só que eu acabo conciliando o sonho que Deus está me dando com a palavra. Se aquele sonho que Deus está me dizer não consta na palavra de Deus, eu lembro uma vez que eu tive uma visão, enquanto eu orava. Então, apareceram naquela oração algumas nuvens, não sei o quê. Quando eu saio, depois de eu ter aquela experiência, eu disse, não, isso consta na Bíblia. Quando o próprio Deus disse, não, naquele momento, quando eu saio da oração, ele levou-me para Lucas capítulo 12, versículo 50 até 54. E Deus falava naquela visão e naquela experiência, aqueles acontecimentos, acerca do acontecimento do fim dos tempos. Ele diz, opa, quando verdes a nuvem, dizes que haverá chuva. Então, é isso, ele concilia com a palavra dele. Deus não vai fugir da palavra dele. Então, Deus fala comigo também, mas sempre que ele fala, eu olho para a Bíblia Sagrada. Se não existir Bíblia, se não consta na Bíblia, eu descarto. Deus é minha testemunha, e eu descarto. Agora, essas visões que eles vão contar lá, se essas visões não constam na palavra de Deus, rejeita isso. Não existe dimensão que fera a palavra de Deus. Ainda que diga, não, eu estou numa dimensão muito elevada, Deus me revelou coisas incríveis. Irmão, essa tua revelação consta, bate com a Bíblia. Se não bate, descarta lá isso. É coisa de demônio. Amém. Deus seja louvado. Que Deus nos abençoe. Amém. E faça boa coisa. Yes, conhece o seu ministro que estamos com ele aqui. E ainda estamos neste ponto que nós estamos. Quero para você prestar bem atenção. Se você tem algumas notas que você quer, escreve embaixo. Se tem algumas pontos que você está vendo que está a ser ajudado com ele, por favor, guarda-nos alguma coisa aí. Isso vai te ajudar um dia desses que nós estamos a ver. Só se quando estamos a ir na jornada de Presbítero Miguel. Presbítero, quero para me descrever um pouco. Sim. Dentro desses 10 anos, qual que foi seu desafio no ministério como servo de Deus?
Verdadeiramente é impossível servir a Deus sem que haja desafios. Ok. Um dos grandes desafios no ministério que eu tive foi mesmo de... Isso é uma coisa comum, eu julgo que acontece com muita gente, acontece com muitos ministros do Evangelho, e ser desacreditado, né? Okay. Ser desacreditado, as pessoas não acreditaram no meu potencial, não acreditar que eu sou capaz. Okay. Eu lembro-me quando Deus me chamou, Ele tirou-me daqui na cidade, Okay. de Chimoio. Eu trabalhava, mas eu tive que abandonar o trabalho. Okay. E viajei para a província de Gaza. Okay. E lá, olha, eu não trabalhava, mas pela graça de Deus acabei sendo ajudado por uma senhora para viver numa casa precária, uma casa que quando a chuva, se chovesse, né, as águas entravam lá dentro. Eu fui morar lá porque Deus estava me preparando para o ministério. É uma grande preparação que Ele está a fazer na minha vida. Então eu tive que atravessar. Eu passei fome, falta de dinheiro, foi um desafio. E é uma história que eu jamais irei me esquecer. Eu lembro que muitas das vezes eu era socorrido por uma senhora que era pastora, que ela me ajudava com mantimentos para eu me alimentar. Mas era um tempo de grande desafio, porque Deus, naquele tempo, Deus estava a aprofundar, em outras palavras, Ele estava a tornar-me realmente quem eu devia ser. Okay. Porque Deus, ao selecionar alguém, ao escolher alguém, Ele vai ter que trabalhar com essa pessoa. Então eu tive esses grandes desafios. Não só esse, eu tive que abandonar a família. E a família, vivia na base do meu trabalho. Eu trabalhava, então quando eu deixei o trabalho, a família também, minha mãe é doméstica, então tinha meus irmãos mais novos do que eu, e os meus irmãos consideram-me como pai, porque nós perdemos nosso pai muito cedo, então nós tivemos que encarar a vida sozinhos, né? E eu, como filho mais velho de casa, eu tive que levar a liderança de uma família. E foi logo justamente no momento em que eu estava a tentar levar a liderança da família, aí o Deus me chamou. Então eu tive que deixar a família para seguir o ministério. E foram exatamente esses grandes desafios que assolaram a minha vida. Não só outros desafios, o desafio de abandono, né? Ser abandonado por pessoas que você ensinou o que é viver a fé, o que é acreditar em Cristo. Eu não seria uma queixa, mas essas coisas devem acontecer. Obrigatoriamente isso deve acontecer, porque até o próprio Senhor Jesus foi abandonado, né? Que está escrito em João capítulo 6. Abandonaram o Senhor Jesus, então foi um dos grandes desafios da minha vida, um grande desafio. E isso marcou a minha história. É uma parte da minha vida que jamais se apagará. Isso sempre carrego o meu dia a dia. Foram desafios incríveis que, às vezes, quando toca nesse assunto, há esse vídeo que aparece na minha cabeça, né? E aparece esse vídeo, essa parte da minha história. Mas, no entanto, foi mais para me amadurecer, né? Nós somos amadurecidos em meio a desafios. Nenhum ser humano, eu falo aqui diante de Deus, nenhum ser humano vai se tornar verdadeiramente um homem maduro sem passar por desafio. O desafio molda um homem. O desafio trata o caráter do ser humano. O desafio tira o orgulho no coração do ser humano. O desafio consegue colocar o homem no seu devido lugar. Então foi justamente isso que Deus fez na minha vida. Levou-me para o lugar que eu deveria estar. Mas eu não deveria chegar até o tal lugar se não passasse por esse desafio. E eu louvo a Deus por esse desafio, porque eles me capacitaram. Desafios que me levaram a uma vida de deserto, uma vida de formação espiritual. Então esses desafios é que me tornaram o homem que eu sou hoje. Por isso eu agradeço a Deus. Deus seja louvado. Exatamente. So,
dentro de esses 10 anos. Sim. So, minha pergunta é esta aqui. Estou a ouvir muitos de pai espiritual, Ok. pai na fé. Será que há uma diferença entre pai espiritual? Ou vou pedir ao homem de Deus para me descrever Ok, a diferença de pai na fé Exato. e pai espiritual. Pai espiritual. Yes. Ok. É verdade que nesses últimos dias estamos a dar uma fuga na palavra de Deus, né? Parece que estamos a dar um salto para fora. Parece que não estamos a querer exatamente viver o que a Bíblia é. Sim. Mas a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É o que é a Bíblia. Sim. Se nós fugir o que está escrito aqui, nós estamos a falhar. Estamos a falhar, estou a falar sério. Estamos a falhar. Em nenhuma parte da Bíblia, a não ser, porque esses últimos dias estão a traduzir a Bíblia. Por causa disso, de pai espiritual, estamos a receber agora outras Bíblias que vem escrito mesmo pai espiritual. Enquanto de um tempo para cá não havia esse de pai espiritual. Havia sim pai na fé. É o que nós olhamos para Paulo a falar para Pedro, meu filho na fé. Então, quando nós aprofundarmos um pouco, vamos descobrir que não existe muita diferença. Está a perceber, né? Só que o que está nos criar confusão hoje em dia é justamente a linguagem. A forma de falar, está vendo? Pai espiritual, pai espiritual, isso acaba escandalizando as pessoas. O que é isso, pai espiritual? O que aprendemos é pai na fé, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Então, quando nós estamos a falar de fé, é aquilo que eu estava a dizer, fé, estamos a tratar de coisas espirituais. Quando tratamos de coisas espirituais, basicamente, o que é coisa espiritual? É uma coisa que não está a se ver. Quando estamos a falar de fé, é coisa que não está a se ver. Então, parece uma semelhança já. Ali é quando aparece uma semelhança. Por isso, essas pessoas que definem muito o lado de pai espiritual, eles estão a tentar negar dizer pai da fé. Estão a tentar negar. Querem tentar civilizar ou revolucionar essa palavra ali. É o que estão a tentar fazer. Mas eu prefiro, se eu pudesse ensinar na minha igreja, eu não ensinaria pai espiritual. Eu ensinaria pai na fé. Porque a Bíblia fala que Deus é o Pai, é o nosso Pai. Deus é o Espírito. Deus é o único nosso Pai espiritual. Nós não podemos aqui querer levar os níveis de Deus e colocar para os homens. Por isso eu na minha igreja, eu ensino, na igreja que estou a presidir, eu ensino a falar pai na fé. Não fala muito essa linguagem de pai espiritual, por mais que ela não seja errada. Não estou a dizer aqui que pai espiritual é errado. Porque ela fala do mundo da fé. Esse pai espiritual está ligado ao mundo da fé. Mas eu não diria ser saudável. Vamos falar o que a Bíblia fala. Pedro disse, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus, né? Agora, se a Bíblia está dizendo que ali nós encontramos pai na fé, quem falou essas coisas de pai na fé é Paulo. Então nós temos também que alinhar os pensamentos de Paulo também, porque Paulo só falou aquilo que Deus lhe disse. Disse, eu só vos entreguei o que recebi também do Senhor Jesus. Então Paulo só está falando aquilo que ele foi dito. Então eu penso que as pessoas não poderiam gerar esse problema. Fale de pai na fé. Diga, aquele é meu pai na fé. Porque ele está me gerando assuntos de fé. Ele me gerou assuntos que têm a ver de fé em Jesus Cristo. Então chame ele de pai na fé. Não estou a dizer que pai espiritual é errado, mas vamos falar Bíblia. Eu penso dessa maneira. Porque se nós deixarmos querer, daqui a pouco quando vir pai também na carne, vamos começar a vir meu pai na carne. Então vamos começar a adotar coisas e mais coisas. Enquanto a Bíblia diz que, olha, que não podemos fugir além daquilo que está escrito. É o que Paulo falou. Não podemos ir além daquilo que está escrito. Agora, se o meu pai na carne, tem que dormir com ele na carne. Porque meu pai é na carne. Se é meu pai espiritual, você tem que ser espírito também. Começar a voar. Vamos falar assunto de pai na fé. Eu acho que isso fica mais claro para todos nós. Amém. Deus seja. Só quero perguntar também, presbítero tem pai na fé? Eu diria que tenho, mas ao mesmo tempo tipo não tenho. Porque ter um pai na fé é ter alguém que te orienta. Eu não tenho alguém que me orienta. Exatamente. Eu não tenho alguém que vai dizer assim, presbítero, tens que fazer isso. Presbítero tem que fazer isso. Eu não tenho um pai. Eu dizia que eu congreguei numa igreja, pois essa igreja, os laços que eu tinha com a pessoa terminaram muito mal.
Não porque eu fui o ruim da história. Não fui ruim na história. Mas aconteceram algumas coisas lá naquela igreja, com o próprio líder daquela igreja na qual eu fazia parte. Uns episódios sujos, né? Com a vida da liderança, do tal líder, que não me cabe agora falar isso. Então, o próprio líder acabou destruindo o próprio ministério com suas próprias mãos. Então, eu também não me julguei ser uma pessoa que deve ser orientado por ele. Eu não posso ser orientado como uma pessoa que não tem um comportamento pautado na Bíblia Sagrada. Um comportamento que reflete a imagem de Jesus. Então, eu não poderia ser... Não estou a ver aqui, eu poderia dizer assim, estás a ver uma pessoa que tem 3 mulheres, daí vir me aconselhar. Eu diria que isso não é justamente correto, não é? Ele não tem um testemunho bom para a minha vida. Porque a Bíblia Sagrada não diz que um homem tem que ter 3, 4, 5, 6 mulheres. Não diz, então. Seria um equívoco. Não bate também isso, né? Não bate. Você ser orientado por uma pessoa que não é reta. E aí, por isso que eu não tenho um pai na fé. Para poder me dizer o que eu tenho que fazer, não tenho que fazer assim, porque ele deveria ser uma inspiração para mim. Um pai na fé é o que Paulo, aliás, é o que o escritor aos Hebreus disse, né? Disse, olhai para a vida dos vossos pastores. Então, eu quando olhar para a vida da pessoa que está a me orientar, não me dava confiança. Então, eu acabei por afastar-me. Não porque eu não gosto da pessoa ou não converso da pessoa. Julguei melhor não ser orientado por ele. Mas sim pedir a orientação de Deus para poder prosseguir na vida. Porque não poderia, eu costumo dizer assim, se uma pessoa não tem bom testemunho na vida, ela não pode te ensinar. Vai me ensinar o quê? Se a pessoa não tem bom testemunho de vida na sociedade. Porque para você ensinar alguém, um pastor, se alguém, pastor, tem que ser um exemplo na sociedade. Não deve ter escândalo, deve ter um bom caráter. Então, nós somos ensinados por alguém que tem bom caráter na sociedade. Não um bêbado tem que vir ensinar a mim. Um bêbado não pode me ensinar. Eu é que tenho que ensinar o bêbado. Um prostituto, uma prostituta não pode vir ensinar a mim. Eu é que tenho que ensinar a prostituta, tenho que ensinar o prostituto como viver na sociedade. É literalmente isso que aconteceu, tá vendo? Por isso que não tenho pai na fé. Teve alguns erros na vida dele e esses erros ele não conseguiu consertar e por isso eu também não posso ser orientado por ele. É justamente nesse sentido. Nesse ponto aí, será que é obrigatório quando um ministro ou um servo de Deus está a começar o ministério, será que é obrigatório para ter um pai na fé? É verdade, eu não diria obrigatório, eu não diria obrigatório. Por que não diria obrigatório? Porque nós temos várias histórias na Bíblia de homens que Deus chamou e não tinham um pai na fé. Estás a ver, né? Não tinham um pai na fé. Na verdade, eu diria assim, que o nosso pai na fé, verdadeiramente, é o testemunho da palavra de Deus. O nosso pai na fé. Porque nós podemos ver Moisés. Moisés tinha um pai na fé? Não tinha um pai na fé. Mas tinha o testemunho dos seus pais. O testemunho dos patriarcas. Então, é o testemunho dos patriarcas, fazendo parte da linhagem dele, é que ele pegou aquele testemunho e guiava. Então, eu penso que hoje em dia também será muito difícil não ter pai na fé. Porque a maior parte das pessoas que estão fundando igreja hoje saíram de uma igreja. Sim. Então, hoje em dia já é muito difícil. Hoje em dia, praticamente, eu diria que é obrigatório você ter pai na fé. Porque onde as pessoas saíram, já tem alguém que estava a lhes liderar. Então, ter um pai na fé é ter um orientador, né? Alguém que vai te dizer o que você tem que fazer. Isto que você está fazendo é errado. Eu posso ficar pelo meio. Pode ter, mas também não é exatamente obrigação. Pode ter, mas não é obrigatório. Por quê? Porque senão você vai começar a se fundamentar em alguém. Tipo, só posso fazer algo se aquele me dizer. E acaba excluindo Deus. E nós não podemos excluir Deus. Eu posso ficar pelo meio. Mas também não é. Tá vendo? É muito bom ter alguém para te suportar. Mas também, imagina se aquela pessoa morrer. Como é que você fica? Então, eu fico pelo meio. Tá vendo? A minha definição fica pelo meio. Mas também não é. Exatamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu acredito que você está a ser abençoado. Amém. São as últimas perguntas que eu vou perguntar o presbítero.
é seguinte, o homem de Deus, dentro de esse 10 anos, Exato. e com todas as experiências, Exato. desafios, Exato. essa época que nós estamos, tem muitos servos que estão a levantar, Exato. como os servos de Deus, Sim. como instrumento de Deus. Sim. E temos muitos que estão a fundar ministério. Exato. Acho que quando você passear, há de ver que depois dessa casa tem igreja, depois daquela casa tem igreja. Exato. Só igrejas já estão Exato. a encher Exato. cada vez mais. Exato. Como pode se descrever quando alguém é separado para a obra? Porque ao querer analisar e ver, todos que começaram a obra deveriam passar mão a ungir Exatamente. a pessoa para poder começar a obra. Exato. Logo, essa época que nós estamos, Sim. tem muitos que não estão a passar por unção, serem ungidos, Exato. para dizer que não, você já está pronto, Exato. já está equipado para poder fazer Exato. a obra de Deus. Exatamente. E tem outros que estão a passar por unção. Só quero para você me descrever bem nesse últimos tempos que nós estamos. Exatamente. Do levantamento dos ministérios, Exatamente. dos servos, está a ver? Pessoas fundaram os ministérios. Qual que é a boa direção de alguém poder se fundar o ministério? Exatamente. Nós vamos começar por olhar na pessoa de Jesus. Jesus, quando mandou os seus discípulos, seus apóstolos, a darem continuidade à obra, lá no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Jesus Cristo, primeiro, ele instruiu eles. Então, e se você decorrer mais na história, você vai entender que a Bíblia diz, os apóstolos diziam assim, porque houve uma confusão ali, né? Eles disseram assim, não podemos negligenciar o ministério da palavra e de oração. Este é um dos grandes sinais para você identificar que aquela ali é uma pessoa eleita por Deus, chamada por Deus para fundar o ministério. É o domínio das Escrituras. Domínio das Escrituras e a sua vocação. Sabe o que? Pegar o que está escrito na Bíblia e começar a falar. Não quer dizer que você é homem de Deus, ou Deus te chamou para aquilo. Não certifica. Mas em ti mesmo, como pessoa, ter testemunho. Primeiro em você, como pessoa. Ter testemunho em ti, que Deus chamou você. Segundo, nós que estamos fora, havemos de ver em você. Uma das coisas que nós havemos de ver é que este aqui foi chamado por Deus é o caráter. Caráter. Primeiro é o domínio da palavra de Deus. Segundo é o caráter. Um homem de Deus deve ter caráter na sociedade que ele está. Bom testemunho de vida. Por exemplo, a Bíblia, Paulo vai dizer para Timóteo, né, que o bispo seja irrepreensível. Paulo vai dar essas características. Um bom governo de casa, alguém que sabe governar bem a sua casa, não dado ao vinho. Ele já está a descrever as características de um bom ministro, de um homem que é um espelho na sociedade. Um homem com caráter. Um homem que não tem escândalo, irrepreensível. Agora, o que vemos hoje em dia é diferente. Por isso que não há muita conversão nas igrejas. Não há pessoas acreditando nos ministros, porque os ministros não têm caráter. Os ministros não têm uma postura de homem de Deus. Eles até podem ir pregar na igreja, mas quando sai você encontra outros, estão nas brincadeiras, nas barracas. Alguns deles estão em ambientes que não devem ser. Como que ele vai se tornar uma inspiração na sociedade? Então, qualidade do ministro, como ver que esse aqui é homem de Deus, esse é o domínio da palavra de Deus. Sabe, há igrejas que os crentes nunca foram ensinados a diferença entre lei e graça. Há ministros que não sabem a diferença entre lei e graça. Há ministros que não sabem diferenciar os tempos, não sabem.
Há ministros que não sabem te explicar acerca do livro do Apocalipse. Há pessoas que nem sabem o que significa arrebatamento. Há pessoas que não sabem discernir sobre as dispensações. Há pessoas que não sabem disso, sabe? Eu até fiquei envergonhado um dia. Um homem de Deus que fundou a igreja me perguntou, mas Jesus veio fazer o que na terra? Então, são esses pequenos detalhes que você descobre que essas pessoas aqui não têm qualidade de ser homem de Deus. Porque o próprio Jesus disse, olha, quem receber um profeta na qualidade de profeta, é que existe uma qualidade nos homens de Deus. Devem ser ensinadores, instrutores. E muitos deles, nem discípulos não conseguem fazer. Nunca considere igreja quando não tem discípulos, quando não tem pilar, não é igreja. Quando você morrer, quem vai ficar a segurar? Então são sinais esses que as pessoas devem saber que não, aquele é homem de Deus. Homem de Deus forma outro homem de Deus. Um homem de Deus constrói um outro homem de Deus. Quando esses não conseguem fazer isso, não são homens de Deus. Agora você vai começar a observar se esses que agora fundaram o ministério se fizeram outros homens de Deus. Vai começar a analisar, você é homem de Deus, você mesmo vai começar a analisar se esses homens de Deus que você conhece fizeram outros homens de Deus. Se não conseguem fazer outros homens de Deus, eles não são homens de Deus. Se você não consegue doutrinar uma pessoa, significa que você não está doutrinado. Okay. That's deep. É aí onde você vai descobrir que não, esse é homem de Deus. Pergunta se tem, porque há outros que fazem, como posso dizer, fazem uns malucos aí. Não fazem homens de Deus. Fazem uns malucos ali. Okay. Porque um homem de Deus tem caráter. Existe um homem de Deus que nem pecado ainda não venceu. Pecado nem tem autodomínio. Autodomínio, se dominar ele mesmo. Não tem isso. Como que é homem de Deus? O homem de Deus só por causa de uma sainha já caiu em pecado. Esse não é homem de Deus. Não estou dizendo que homens de Deus não pecam. Podem falhar, podem tropeçar. Mas homem de Deus, nem muitos anos no ministério não tem. Pouco só já caiu. Estão cheios de escândalo. Então, esses homens de Deus devem ser examinados. Então, homens de Deus, querem saber que aquele homem de Deus, olha o conhecimento que ele tem acerca de Cristo. Olha o conhecimento que ele tem acerca de Bíblia. Olha como ele consegue diferenciar a misericórdia, a lei, a graça. Olha para ele. Quando ele consegue desmistificar as Escrituras. Aí perguntar a alguém o que significa misericórdia, não vai conseguir te responder. Está a liderar ministério? Uma pessoa que não sabe definir o que é misericórdia. Vai perguntar o que é graça, está a liderar ministério. A única definição de graça que ele tem, graça é favor de Deus. Graça vai muito além disso. Okay. Eu vou te dar aqui, homem de Deus, vou te dar, como que se diz aquilo ali, um desafio. Procura um homem de Deus, vai lhe perguntar o que significa misericórdia. Depois vai me responder. Procura alguns e lhes pergunta o que é misericórdia. Vão conseguir te definir. Não conseguem definir. Então são esses detalhes que você vai descobrir que não, essa aqui não é chamada. Porque Deus não vai chamar alguém sem pleno conhecimento da Escritura. Como que ele vai ensinar? O que Paulo escreveu para Timóteo? Disse, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem o quê? A palavra de Deus. Sem conhecimento da palavra de Deus, esse não pode ser homem de Deus, não pode fundar igreja. Agora o que nós estamos a ver, já que hoje em dia não tem ministério pastoral, tem agora, acho o único pastor, se calhar, que tem aqui, pessoas me conhecem como pastor, sou eu. Ministério não é liderado com profecia, porque a Bíblia diz que as profecias cessarão. Sim. O ministério liderado pela palavra de Deus. Uma das coisas que eu gosto é a palavra de Deus. No meu ministério, ainda que Deus venha me dar a graça de profetizar, mas você há de ver, any day, any Sunday, eu vou te deixar a palavra de Deus. Eu não acredito no ministro que não domina a palavra de Deus. Não acredito nele. Eu vou te chamar de ministro por respeito. Por respeito e consideração. Nós temos que considerar as pessoas, né? Ética na sociedade, temos que respeitar as pessoas. Mas eu só vou te considerar, mas não te considero ministro. Posso te respeitar como pessoa, mas não te considero ministro, não te considero fundador de igreja.
Imagina onde chegaram pessoas ali. Uma pessoa que tem 4 mulheres. Vai lhe instruir o quê? Vai lhe dizer o quê? Vai lhe excomungar? Tipo, você não pode vir na igreja? Onde está conhecimento para esse tipo de pessoa? Okay. Tem moças virgens na igreja. Como você instruir essas moças virgens? Não sabe. Tem solteiros na igreja, solteiras na igreja. Como ensinar as pessoas como ser, como estar? Não tem esse conhecimento. Como que ele é homem de Deus? Como foi mandado para fundar ministério? De que maneira? E respostas para tudo isso que eu estou a dizer está na Bíblia. E ele não conhece Bíblia. Quem lhe levantou essa pessoa? Deus não levanta ninguém. Pergunta Ezequiel. Deus disse, é para você ir para a casa de Israel, come rolo, mastiga o rolo. João falou que do Apocalipse foi me dado um livro. Então, sem rolo, não há ministério. Sem conhecimento da palavra de Deus, não há ministério. Não existe ministério. Podes abrir um sítio, dar nome de igreja, não sei, pentecostal, não sei o que, esse é o nome que você é denominação, mas você não tem nada de Deus. Aí tell you, eu falo isso para a pessoa. Eu falo, aí pode ter qualquer outra coisa, entretenimento, pessoas dançar, não sei o quê. Porque há lugares que não é igreja, é um sítio tipo uma discoteca, assim, né? Tipo um sítio de entretenimento, onde a pessoa chega, dança, depois chega, professor, forget about. Isso não tem nada a ver com Deus. A primeira coisa é Bíblia. Coloca a palavra no altar. Ensina as pessoas. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Fora disso, esquece, mano. Você pode vir aqui, trazer uma banda de música, colocar aqui, se cantar bem, se dançar bem. Não é no church. Onde não há palavra, não é igreja. Porque nós até podemos sair debaixo de uma árvore, sentar. Se eu começar a pregar a palavra de Deus, já é igreja. Agora, se construir um lugar para começar a dizer, estou a ver marido, estou a ver carro na tua vida, estou a ver emprego, isso não é ministério, não é igreja. Não é igreja, não se fundou nada. Então é importante saber que para discernirmos um ministro, é por causa do conhecimento bíblico. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem isso, não tem nada lá. Não tem nada lá. Então, é a definição do que consta na Bíblia e você ter o conhecimento profundo do que isto está a dizer é que te confirma como um ministro de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. Sem conhecimento da palavra de Deus, não é ministro. Não pode fundar ministério. Vais matar pessoas. Amém. Deus seja louvado. Amém. Só temos os profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres da palavra, Exato. que estão nos seguir, que estão nos assistir agora. Exatamente. E temos também o povo de Deus. Exatamente. Também, as ovelhas de Deus. Exatamente. Que estão a seguir. Amém. Também os outros lideranças. Exato. Só quais que são últimas palavras que você pode aconselhar os servos, 5-2 ministerial, que estão nos assistir agora? Eu vou responder a tua questão através da própria palavra de Deus. Paulo, quando se dirigiu à igreja de Coríntios, no 1 Coríntios 2, versículo 1, ele disse assim, eu quando fui ter convosco, testemunhando o Evangelho, a graça de Deus, quando fui ter convosco, eu não me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. Eu vou continuar a encorajar os ministros, né, a continuarem a pregar o Evangelho. Vocês não podem se distrair por qualquer cenário que há nesta vida, porque não existe um outro elemento capaz de mudar o mundo, senão a palavra de Deus. Então, continuem a ministrar a palavra de Deus. Vocês que estão no grupo de apostolado profético, podem profetizar, mas nunca negligenciem a palavra de Deus. A palavra de Deus, existem homens que morreram pela palavra de Deus, existem mulheres que perderam suas vidas por causa da palavra de Deus.
Hoje, se temos a palavra de Deus hoje na nossa cabeceira, na nossa mesa, é porque pessoas perderam as suas vidas. Alguns investiram tanto para poder imprimir esta palavra, até tornar alguns em áudios, em formato digital, para poder chegar até nas nossas mãos. Isso é muito importante. O meu conselho para vocês, o encorajamento, não deixem de anunciar o conselho de Deus. Continuem pregando o Evangelho. É pelo Evangelho que as pessoas serão resgatadas. É pelo Evangelho que famílias serão restauradas. É pelo Evangelho que a nossa nação moçambicana será transformada. É pelo Evangelho que outras nações, estou falando da África do Sul, Zimbábue, estou falando de Nigéria, estou falando de Gana, estou falando da Europa, estou falando da Ásia. Esses todos os países só podem ser transformados pelo Evangelho. O Evangelho é o remédio para a mudança da sociedade corrompida. Por isso, vocês, como homens de Deus, como ministros, vamos continuar a afinar bem esse cerco e continuarmos a apregoar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Jesus, esta é a mensagem que eu tenho para todos vós que sois ministros do Senhor Jesus Cristo. É basicamente isso. E não esquecendo também, Sim. temos povo Exatamente. que estão com o coração Exato. de querer buscar mais a face de Deus. Exatamente. E outros desse povo são esses que estão sendo enganados. Exatamente. E estão a procurar um bom lugar Exatamente. para poder se buscar Exato. e servir a Deus. Exato. Só por causa de época que nós estamos, Exato. onde que tem diferentes tipos de ministros que Exatamente. estão a se levantar. Amém. Qual que também é seu conselho para todos aqueles que estão assim? Amém. Você que se calhar, depois de tudo que falamos aqui, você pode estar a se julgar como se estivesse errado, né? Perdido, ou em um lugar em que você está cercado por espinhos, escorpiões, por demônios, por enganadores. Eu diria o seguinte para você: não tem o melhor conselho que eu poderia deixar para você, para não continuar no engano, senão te dizer assim: olha, Deus cria um homem, exatamente, não era para ele estar numa igreja, mas Deus cria um homem para relacionar-se com ele. Esse é o princípio que você deve ter na sua vida, porque há tempos que há lugares que não vão aceitar, quer dizer, o que você acredita. Nem mesmo você que encontra-se numa igreja, que se calhar numa igreja está pregando a verdade, você se decidir sair dali, você pode perder a aceitação dessas pessoas. Então eu lhe aconselho, enquanto você descobriu-se que está num lugar de engano, né? Eu quero dizer a você que está na hora de você ler a palavra de Deus e orar. Depois de orar e ler a palavra de Deus, Deus vai te dar uma orientação. Deus vai te dar luz para você ir no lugar certo. Vai te dar o conhecimento de você saber escolher o lugar certo. Porque eu que estou aqui, poderia ter escolhido algumas seitas que há aqui no mundo, né? Mas eu não escolhi essas seitas por causa da leitura da palavra de Deus. Não escolhi essas seitas por causa da minha devoção diária, dobrar meus joelhos e falar com Deus. Então você também pode seguir esses mesmos passos que eu segui, que é ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá luz ao nosso entendimento. A palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus ilumina o nosso cérebro. Há uns estudos que eles fizeram, que os homens fizeram, disseram que quanto mais você lê a Bíblia, o teu entendimento se abre, os teus olhos se abrem e você acaba descobrindo verdades incríveis. Então é através da leitura, não pode ter preguiça. A Bíblia Sagrada diz: esforça-te. Quando você está cansado, você deve se esforçar. A Bíblia recomenda se esforçar. Esforça-se você a ler Bíblia, esforça-se você a orar, porque através desse esforço vai trazer algo útil para a sua vida e Deus vai te direcionar para uma igreja evangélica, uma igreja que te prega a verdade, uma igreja que se importa não com o seu exterior apenas, mas também com o seu interior, não que se importa apenas com as coisas que você tem, mas também com a tua própria alma, porque a tua alma é a coisa mais preciosa que Deus precisa na sua vida. Por isso ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? Então a tua alma é mais importante. Por isso siga esses 12 elementos aqui que eu acabei propondo aqui na sua vida, que você deve orar. Nunca pare de orar, nunca pare de ler a palavra de Deus. Só assim você poderá sair no meio de lobos devoradores, você poderá sair no meio dos enganadores. É justamente isso. Amém. Amém. Deus seja louvado.
Que Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado, homem de Deus, Amém, por acertar estar no nosso programa. Exatamente. Que Deus te abençoe, que Deus continue a te usar, a dar ao povo dele esse conhecimento. Exatamente. So, quero também agradecer a vocês todos. Se você foi abençoado com o presbítero Miguel, segundo o ensinamento que ele teve conosco, se tem algumas questões, pergunta que está dentro do seu coração, coloca lá no comentário. Deus vai nos dar mais graça de trazer o presbítero neste lugar para responder essa questão que você tem. Pode estar aí a nos assistir onde que você está, mas tem uma coisa que está a bater dentro do seu coração, que precisa de perguntar ao presbítero. Escreve no comentário. Depois vamos ter mais uma graça, uma oportunidade que nós vamos ter o presbítero de novo. Só antes de nós terminar, se você está aí ainda não recebeu Jesus, o presbítero está aqui. Vamos levar essa oportunidade para que ele nos achar nesse realme de nós poder conhecer esse Jesus para ser nosso Senhor e Salvador. Só se você está aí, quero para você ir atrás de oração que o homem de Deus vai nos dar, para que você conhecer esse Cristo, para que ter conhecimento de fé que nós estamos a falar. Você pode dizer que, homens de Deus, estamos a ouvir o que você está a dizer, mas eu ainda não acertei esse Jesus. Graças a Deus, essa oportunidade é para você. Nós estamos te trazendo somente para você poder conhecer o presbítero, mas tem que também conhecer a pessoa que o presbítero está a ministrar, está sendo usado por ele, que é Senhor Jesus Cristo. Só onde que você está, levanta suas mãos, fecha seus olhos, abre seu coração e o homem de Deus vai nos guiar nesta oração para poder conhecer e acertar Senhor Jesus Cristo. Vou deixar esse momento. Amém. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, em nome todo-poderoso de Jesus, Rei da Glória, estamos aqui por um propósito. E este propósito é o resgate das almas perdidas e edificá-los, prepará-los para a tua volta. Em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, esta alma que está diretamente conosco neste momento, que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo, ou até, Senhor Deus, é frequentador de igreja. Eu quero pedir, Rei da Glória, a partir deste momento, quem realiza a obra da conversão é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, e eu sei que não estás somente aqui, estás em qualquer lugar, a qualquer momento. Neste exato momento, visita esta mãe, visita essa irmã, visita esse irmão com teu poder. Porque é o poder do Espírito Santo que transforma um pecador a se tornar não pecador. Senhor, que essa pessoa também, que não havia aceitado o Senhor Jesus, Rei da Glória, te aceitar é uma revelação. Através, Senhor Deus, deste encontro, de todas as palavras ministradas neste momento, que a revelação divina desça sobre a vida deste homem, desta mulher que nos vê agora. E, Senhor Deus, santifica o coração dele. Que o elemento chamado fé possa ser gerado, porque a fé é o dom de Deus. A fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Senhor, conceda a essa pessoa o dom da fé para acreditar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pai, é pela salvação das almas que estamos neste lugar. Salva esta alma, Senhor da Glória, para que esta alma possa também salvar outras almas, testemunhando o Senhor Jesus. Muito obrigado neste momento. Orei na presença do Senhor Jesus. Eu creio que essa alma vai entrar em contato, Senhor Deus, com este canal. Vai entrar em contato com este canal para poder receber e se tornar mais um membro da congregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, orei na tua presença desde agora para todo o sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Amém.